Imagine dedicar o seu tempo a aprender uma profissão, trabalhar muitos anos da sua vida e quando finalmente chega a sua aposentadoria, o pouco que você tem é roubado direto de seu contra-cheque. Sem você perceber, sem autorizar. Isso parece até uma cena de filme distópico, mas aconteceu com mais de 4 milhões de aposentados e pensionistas no Brasil. E o rombo já está na casa dos bilhões de reais. Esse foi o maior escândalo de corrupção dos últimos 25 anos da história do país. E sabe o que fizeram? Nada. E quem irá pagar o prejuízo? O próprio povo. Um sistema inteiro criado para proteger os mais frágeis, sendo usado como caixa eletrônico para políticos e agentes corruptos. Mas, e se eu te dissesse que existe uma tecnologia que já foi demonstrada no Bitcoin, que pode tornar fraudes assim, simplesmente inviáveis? Essa solução existe, e você vai descobrir nesse vídeo. Seja bem-vindo ao canal Criador Sagaz. Quem fala com você é o Sagaz. Nesse canal, trago insights de teses e livros com temas filosóficos e econômicos aplicados a nosso cotidiano. Se você gosta desse tipo de conteúdo, fique à vontade de se inscrever. Vale lembrar, para quem é novo por aqui, que materiais complementares eu disponibilizo no Substack do canal. Resumos de livros e teses disponibilizo em outros canais. E os links estão na descrição desse vídeo, na central de mídias do canal. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente e a minha ideia é tentar explicar de uma maneira mais simples possível, principalmente para quem ainda não conhece a tecnologia do Bitcoin. Então, primeiro vamos compreender a notícia, o que aconteceu. Então foi descoberto esse rombo de bilhões de reais no INSS. Alguns já dizem que movimentou cerca de 100 bilhões de reais. Agora outros sites explicam que o prejuízo pode ter chegado a 6,3 bilhões de reais. Então, basicamente, essa fraude era muito simples. E era feito descontos em folha no recebimento das aposentadorias e pensões ali do INSS. Então, as associações que descontavam esses valores, elas ofereciam serviços aos aposentados que cadastravam as pessoas sem autorização. Então tinha assinaturas falsas, envolvimento de servidores e associações, cerca de 60 associações aproximadamente. E essa fraude foi tão escandalosa que o próprio presidente do INSS ele foi demitido após uma operação policial e levou inclusive afastamento de servidores e prisão de suspeitos ligados às entidades. Essas entidades, elas ofereciam pagamento de propina para os servidores do INSS para ter dados dos beneficiários. E eles usavam assinaturas falsas para autorizar esses descontos. Então, tem casos até de associações que eram de fachadas. Elas sobreviviam apenas desse tipo de golpe. Então, como eu já falei ali, o próprio presidente do INSS ele foi demitido, tem procurador-geral do INSS, coordenador geral, tem uma série de cargos ali dentro do INSS. Tem inclusive um vídeo que acabou viralizando, que foi do Nicolas. E ele fala ali que no governo Lula, teve representantes do Ministério da Previdência, participou de pelo menos 15 reuniões com entidades que hoje estão sendo investigadas. Inclusive, uma das entidades que mais participaram desses encontros com o próprio presidente e com os ministros foi a CONTAG, que é a organização que mais roubou dinheiro dos aposentados. Então essa fraude, ela foi extremamente grande e envolveu muitas pessoas aí de alto escalão. Mas a dúvida que fica, né, qual é o dano real à população, né? O dano imediato ele é a ausência ali do serviço público que a pessoa deveria ter recebido, né? Então pensa que desde 2019 tem aposentados e tem pensionistas que está sendo descontado taxinhas ali, vamos dizer que seja 20, 30 reais todo mês. A gente está falando aí de num ano, se for 20 reais, a gente está falando de 240 reais. Dependendo da pessoa, isso faz uma diferença extremamente grande, né? Ah, mas o valor vai ser devolvido. Pois é, a gente está falando aí de devolução de valores sem correção,
porque o que está saindo nas notícias é que os valores serão devolvidos, mas não diz se vai ser corrigido. Então, se você entende um pouquinho de economia, já deve imaginar aí que, poxa, esse valor de 2019 até hoje, quanto que ele já não foi desvalorizado? Ou seja, os R$20, os R$30 lá de 2019, eles não têm mesmo o poder de compra que hoje. Inclusive, se você pegar os dados de impressão de M2, ou seja, a impressão de dinheiro, você vai ver que é extremamente alta e há uma média de 20% de impressão todo ano. Você não sabe, a impressão de dinheiro é a verdadeira inflação do país. Não é aqueles dadinhos lá que são... Não é aqueles numerozinhos falsos lá que saem em alguns institutos aí do Brasil e que saem depois no jornal ali. Isso não é inflação. Quais são as consequências futuras? Então, inflação, afinal, o que está saindo de notícia é que o Tesouro vai pagar. Mas quem é o Tesouro? O Tesouro, você não sabe, o Tesouro ele capta dinheiro de investidores para utilizar no país, correto? Se o dinheiro vai sair do Tesouro, automaticamente vai ser emitido mais títulos para que ocorra mais investimentos, para que o governo capte mais investimentos. Ou seja, o dinheiro vai sair do bolso de quem investe. E o que isso causa? Desvalorização da moeda. Quanto mais dinheiro impresso pelo governo é gerado e distribuído na sociedade, mais o dinheiro que você já tem é desvalorizado. A base monetária brasileira mais que dobrou nas últimas décadas, especialmente em momentos de crise fiscal e pandemia. Desde 1994, que é quando o real foi concedido e entrou ali em vigor, ele perdeu cerca de 87% do seu valor de compra. Agora tu imagina, os mesmos R$100 de 1994, hoje ele vale R$13. Então tem outros danos, inclusive, que acaba passando para a sociedade. No setor produtivo, perde competitividade porque precisa pagar mais impostos para financiar o rombo estatal. Investimentos privados fogem para países mais previsíveis, porque o investidor que olha de fora as nossas taxas de juros aumentando cada vez mais, beleza, pode ser atrativo como uma renda fixa, principalmente para aqueles que não analisam a impressão de dinheiro como inflação. Mas a pessoa olha o que está acontecendo de escândalo dentro do Brasil e acaba não se sentindo segura de investir. E isso vai gerar o quê? Desinvestimento no país, gerando desemprego e menor crescimento. Outro dano seria a confiança institucional. Cada escândalo desses reduz a fé da população no sistema do brasileiro. Outro dano também é na justiça social. Enquanto o rico ele se protege com ativos dolarizados e renda passiva, o pobre paga a conta com inflação do supermercado. Porque se você não sabe, quando é impresso dinheiro, o último a ter acesso a esse dinheiro é quem tem renda fixa. Ou seja, é o empregado, é o professor, é o aposentado. Esses são os últimos a receber. E por conta disso, quando eles forem utilizar esse valor, o poder de compra deles não vai ser mais o mesmo. Porque acontece uma coisa quase mágica na economia. Quando há mais impressão de dinheiro, há uma demanda maior por itens consumíveis e por serviços. E quando a demanda é maior, regra básica de economia, o preço aumenta. Só que quem vai sentir mais na pele vai ser o pobre, e não o rico. A fraude estatal não é uma exceção, é quase uma regra. E se não há custos para fraudar, sempre haverá um fraudador. E não é só isso, houve outros escândalos similares no Brasil. Olha o escândalo que aconteceu na Lava Jato. Com mais de 2 anos de andamento, a Operação Lava Jato apresenta números superlativos. Foram mais de 1.200 processos instaurados, 160 prisões, incluindo prisões temporárias, 52 acordos de delação premiada, 209 acusados, 105 condenados,
5 acordos de leniência, 16 empresas envolvidas e mais de 42 bilhões de reais desviados. A Petrobras esteve no centro da operação. O esquema envolvia empreiteiras que formavam um cartel para fraudar licitações e desviar recursos da estatal com o pagamento de propinas a políticos e executivos. Outros casos internacionais. Na Venezuela, a corrupção atingiu níveis alarmantes, especialmente na estatal petrolífera PDVSA. Sob os governos de Hugo Chávez e Nicolás Maduro, bilhões de dólares foram desviados por meio de esquemas envolvendo a venda de petróleo e o uso de criptomoedas para contornar sanções internacionais. Um dos casos mais emblemáticos envolveu o ex-ministro do petróleo, Tarek El Aissami, acusado de desviar receitas da PDVSA por meio de transações fraudulentas. E na Grécia, a crise econômica, que se agravou a partir de 2010, teve como uma das suas causas principais a corrupção sistêmica e a evasão fiscal. Durante os anos, o país gastou mais do que arrecadava, financiando os déficits por meio de empréstimos. Além disso, práticas como a contratação excessiva no setor público, falta de transparência nos gastos contribuíram para o aumento da dívida pública, que ultrapassou 320 bilhões de euros. Então todos esses casos ilustram como a falta de transparência e a corrupção podem comprometer significativamente as finanças públicas e a confiança da população nas instituições. Agora, antes da gente continuar, a gente já percebeu todos esses escândalos que já ocorreram, não só no Brasil. Agora, esse escândalo que ocorreu no INSS, eu tenho uma pergunta para te fazer. E se cada desconto, aprovação ou operação tivesse que ser registrado publicamente, de forma técnica e imutável, como uma espécie de recibo descentralizado que todos pudessem verificar? Para isso, eu preciso te apresentar primeiro o Bitcoin. Se você não conhece, para a gente nivelar o conhecimento aqui em Bitcoin, e depois eu consigo te explicar a solução para esse rombo que aconteceu no INSS. Primeiro, o Bitcoin, se você não conhece, é uma tecnologia que nasceu justamente para impedir esse tipo de coisa. Ele surgiu em 2009, quando o mundo estava afundado em corrupção bancária e manipulação monetária. Então, diferente do sistema atual, o Bitcoin ele não depende de confiança em políticos, bancos ou instituições públicas. Ele funciona sem precisar confiar em ninguém. Então, não depende de promessas, não depende de nada, depende só de código. E o Bitcoin ele é baseado em uma estrutura chamada blockchain. Blockchain ela funciona como uma cadeia de blocos encadeados, onde cada novo bloco criptograficamente do anterior. Se a gente fosse ilustrar, vamos pensar que a blockchain é como se fosse um livro e cada cadeia de blocos fosse uma página. Então a página 22, por exemplo, para ela ser um número 22, ela precisa do 21, do 20, do 19, do 18. Então todas essas páginas, elas dependem uma da outra para ter uma continuidade. É assim a blockchain. Ela é um livro de registros onde todas as operações elas são registradas em cada uma dessas páginas. Se alguém tentar mudar um dado de um bloco antigo, o hash daquele bloco fica inválido. Então todos os blocos seguintes se tornam inválidos também. O sistema interior ele reconhece que houve uma tentativa de fraude. Para a gente ilustrar isso, pensa que nesse livro, vamos dizer que você queira alterar a página, a gente está na página 22 agora, vamos dizer que a gente queira alterar a página 18 e escrever lá que ao invés de o fulaninho ter transferido para o ciclaninho, foi o inverso, ele transferiu para outra pessoa. Ou ele não transferiu aquele valor, ele transferiu um valor diferente daquele valor que foi registrado. Qualquer alteração que eu faça em um bloco antigo, ou no caso nessa página antiga, todos os seguintes eles vão se tornar inválidos. Por isso, o Bitcoin ele respeita a maioria.
para você conseguir mudar a tecnologia do Bitcoin, precisaria de 51% dos usuários da rede tomando a decisão de alterar qualquer coisa na blockchain. Então, além de ser impossível você conseguir mudar o passado, ele é detectável e é muito caro você conseguir mudar algo dentro da rede Bitcoin. Seria necessário refazer o trabalho não só desse bloco que alterou, no exemplo nosso na página, mas de todos os blocos seguintes. Ok, agora você já entendeu o que é blockchain e qual é o funcionamento dela. Agora eu vou explicar o que é o Proof of Work. E é extremamente importante que você preste atenção nisso aqui, porque é essa tecnologia que seria uma solução para o INSS e uma solução para outras coisas, como inclusive o sistema eleitoral atual. O Proof of Work, ele é um mecanismo que ele serve para que os registros que são feitos lá na blockchain se tornem imutáveis. Calma, vamos lá. É uma garantia de que houve um vencedor numa disputa entre os computadores que estão disputando na rede para resolver um enigma complicado. Isso prova que o indivíduo que executou a tarefa de maneira correta, ou seja, resolveu o enigma, ele de fato resolveu. Inclusive, é possível verificar, é verificado que houve uma solução para o enigma. E quem resolve primeiro ganha o direito de adicionar uma nova página no livro, ou seja, adicionar um novo bloco na blockchain. Além disso, aquele que venceu essa competição, ele vai ganhar Bitcoin. Existem outros mecanismos que são utilizados em criptomoedas. O Proof of Work é esse processo que eu expliquei, onde tem uma competição de computadores que eles resolvem um enigma difícil. E quem ganha primeiro, ele tem o direito de registrar o próximo bloco na blockchain e vai ganhar uma recompensa que seria um pouco de Bitcoin também. Mas também existe, em outros modelos, como o da Ethereum, existe o Proof of Stake. O que seria isso? Proof of Stake, ele basicamente, ele funciona parecido com o Proof of Work. A diferença é que o Proof of Stake, ao invés de você disputar com outros computadores, ganha quem tem mais moedas daquela blockchain. Acaba não sendo um modelo tão justo assim. Mas voltando para o tema, o Proof of Work, ele exige resolver um problema matemático difícil, correto? Só que o computador, quando ele está executando isso, ou seja, quando ele está tentando resolver esse enigma, ele está gastando tempo, poder computacional e eletricidade. Esse custo físico é o que protege o sistema, porque qualquer tentativa de fraude é tão cara que ela não compensa. Porque para te conseguir, no caso do Bitcoin, conseguir manipular, você precisaria de um computador extremamente rápido e potente para que no prazo de resolução de um desses enigmas, antes de um computador resolver esse enigma, já tenha sido resolvido esse enigma pelo computador fraudulento, registre o bloco, altere os blocos anteriores e resolva o enigma do bloco atual, antes que todos os computadores possam resolver o enigma atual. Precisaria de uma força computacional extremamente gigantesca. E a qualquer momento, se o consenso do Bitcoin resolvessem voltar a blockchain para trás, os blocos para trás onde foi manipulado, poderia simplesmente voltar e recomeçar da onde foi decidido, gerando um dano àquele que fraudou a blockchain. Então, pensando de uma forma mais metafórica, numa sala tem 100 cofres trancados e uma chave escondida em algum deles. Todos os participantes, eles recebem uma cópia desses cofres e começam a tentar abrir um por um. Quem encontrar a chave primeiro grita "achei" e prova que abriu o cofre. Essa pessoa ganha o prêmio, no caso do Bitcoin, seria os Bitcoins, né? Mas nesse caso é a chave, e registra no livro que ela foi
a responsável por validar aquele evento. Depois disso, todos os outros conferem se a chave realmente abriu o cofre. Então, a solução para o INSS, nesse caso, seria a tecnologia do Bitcoin, ou seja, a blockchain e o Proof of Work. Vamos primeiro ver essa solução aplicada a serviços. Imagine um app de prestação de serviço. Nesse app, o cliente está buscando um prestador de serviço. Vamos dizer que ele contratou esse prestador de serviço. O prestador de serviço, então, ele vai registrar o seu orçamento. Ele gera um orçamento que ele é registrado em uma blockchain. O cliente pode aprovar o orçamento ou não, com uma assinatura digital. E esse registro agora é público e imutável, com data, valores e termos. Está tudo lá discriminado. Agora, vamos dizer que o cliente aprovou. Então é feita a execução do serviço e o prestador ele registra todo o passo a passo. Então ele tira fotos com timestamp, QR Codes exclusivos em peças substituídas, checklist digital autenticado, ou qualquer coisa mais técnica pode utilizar apps de geolocalização para comprovar a presença, etc. Mas é só um exemplo mesmo. E tudo isso seria registrado na blockchain. Então, antes do prestador de serviço finalizar, ele registra tudo isso e ele faz uma prova de trabalho. Como isso? Talvez um teste ou algo específico que comprove que o dado não foi forjado, ele foi criado de fato pelo prestador de serviço e colocado na blockchain. Tudo fica público, imutável e rastreável. O cliente ele pode verificar que o serviço foi feito e finaliza simplesmente com uma confirmação. Se tiver qualquer problema futuro, fica muito mais fácil de auditar. Quem fez, quando fez, como fez e quais foram os materiais, qual foi o combinado entre as partes e se tentou burlar ou não o sistema. Fica tudo especificado, fica tudo público para qualquer um poder verificar. Isso vai proteger tanto o cliente quanto o prestador. Quem faz certo tem a prova eterna disso, quem mente deixa o rastro também. Então, outros potenciais futuros que poderiam utilizar isso. Em seguros de serviço, imagina se as seguradoras pudessem confiar nos prestadores que têm esse tipo de registro. Então, uma seguradora de serviço simplesmente poderia olhar quem tivesse uma reputação em cima da blockchain, não em cima de avaliações subjetivas. Outros potenciais, redução de litígios. Então tem menos processos e disputas entre o cliente profissional, porque está tudo registrado na blockchain. Evita aqueles tipos de processinho entre prestador de serviço e cliente, ou enfim. E portfólios automatizados. Os prestadores de serviços eles têm reputações públicas. São baseadas em registros, não em avaliações subjetivas. Era o que eu já tinha falado. Então esse app ele seria bem interessante. E tem outras aplicações, com certeza. E alguém vai saber como utilizar essa ideia para outras finalidades. É possível utilizar também a prova de trabalho e blockchain, inclusive no sistema de votação. Pensa bem, se cada cidadão tiver um ID, o voto ele é computado de forma anônima, mas pública, ou seja, o voto ele é registrado lá na blockchain, numa blockchain específica para o sistema de votação. Pensa dessa forma. Vale lembrar que cada registro que é feito na blockchain ele é público e não pode ser alterado depois. E nesse caso, o resultado ele seria auditável por qualquer um a qualquer momento, em tempo real. Não seria mais necessário confiar cegamente, era só verificar. Como funcionaria? Vamos lá, vou ilustrar como funcionaria. Então, cada voto seria como uma transação em uma blockchain. Antes de ser registrado, teria que passar por uma verificação baseada em Proof of Work, ou algo semelhante. Como que seria essa prova? Pode ser uma foto, pode ser um reCAPTCHA, porque além de possibilitar que não haja um ataque simultâneo à blockchain, afinal, seria muito custoso para ocorrer um ataque em massa se há uma prova de trabalho a ser realizada antes de colocar qualquer tipo de registro na blockchain. Então, o Proof of Work, nesse caso, ele iria confirmar
e garantir que o voto é único, ninguém vota duas vezes, o voto veio de uma pessoa real, registrada, e o voto não pode ser alterado depois. Ou seja, todos os votos estão em uma blockchain pública, imutável, auditável por qualquer cidadão. Nem governo, nem hackers, nem empresas teriam como adulterar votos. E fica visível para que todos possam ver. Agora, como prometido, vamos lá explicar a solução para o INSS. Se você já entende um pouco de blockchain, Proof of Work, Bitcoin, já entendeu esses exemplos, você já sabe onde eu vou chegar. Mas vamos lá. No INSS, eu vou relatar o passo a passo aqui. Primeira coisa, funcionário do INSS, ele insere a taxa e registra na blockchain. Vamos dizer que tenha que ocorrer algum tipo de desconto. Se o beneficiário, que é o aposentado ou pensionista, ele aprovar, é registrado no mesmo bloco, ou seja, na mesma página. Assim, vai ficar eternamente visível quem fez o quê. Como assim? Vamos lá. Todo mês, vamos dizer que antes do beneficiário receber, o funcionário vai lá e lança os valores a serem recebidos pelo beneficiário. O beneficiário, que é o aposentado, ele recebe lá os dados para verificar se está de acordo os valores que tem para receber e dá o ok. Se ele der o ok, ele irá receber o valor que está registrado na blockchain. Ou seja, tudo fica registrado na blockchain. E antes de qualquer procedimento, é feita uma prova de trabalho. Antes do funcionário registrar os valores, antes do beneficiário aprovar ou não os valores a serem recebidos, e até mesmo quando é feito o pagamento ao beneficiário, talvez o comprovante, ou talvez algo que comprove que foi realizado o pagamento ao beneficiário. Fica tudo registrado no mesmo bloco na blockchain. Aí você pode estar pensando, tá, mas não tem mineração, como que funcionaria o Proof of Work nesse caso? O primeiro caso poderia ser o seguinte, pensa que o funcionário do INSS, ele teria que ser um agente autenticado para fazer um cálculo matemático ao registrar qualquer dado. Ou seja, ele tinha que ter um token, alguma coisa que o registrasse, e ele, a cada dado, ele vai lá e faz algum cálculo matemático simples. Porque isso vai se tornar lento para que milhares de fraudes automatizadas sejam realizadas ao mesmo tempo. Outras combinações de fatores que podem aumentar ali a segurança. Em relação ao agente, é feita uma assinatura digital pessoal do agente e é ainda adicionada uma rastreabilidade pública, ou seja, cada funcionário teria um tipo de assinatura digital. Ou seja, cada funcionário teria uma assinatura digital específica. Eu já expliquei que não teria nenhum ataque automático, porque precisaria de uma prova de trabalho obrigatória a cada ação. Isso inviabiliza qualquer tipo de ataque automatizado à blockchain. Não é possível modificar a blockchain. É impossível alterar os blocos, porque a cada momento que é feito um registro, as informações ficam lá imutáveis. E outra combinação de fatores para aumentar a segurança, em relação ao vazamento de dados. Os dados eles seriam criptografados. Isso impediria com que, vamos dizer, que as informações ficassem públicas, ou até mesmo para que outros funcionários pudessem visualizar. A gente sabe que dados são vazados recorrentemente. Teve os dados aí do Banco Neon, que foi bem divulgado aí no país. Teve os próprios dados da Receita Federal, que foi vazado, não lembro o ano agora, mas foi vazado também. Então, se os dados forem criptografados ou anonimizados, não teria essa possibilidade de ver os dados. Talvez aparecer um monte de dados específicos, assim como é o endereço de Bitcoin, seria um exemplo também. Em relação à fiscalização, a gente viu aí no caso do INSS agora, em que havia desde presidente do INSS até um mero funcionário, estava envolvido. E aí tu poderia pensar, não, mas teria que ter fiscalização e teria que ter fiscalização, etc. Mas se os dados são imutáveis, eles estão lá registrados para sempre, eles são auditáveis e eles poderiam ser públicos.
para que toda a sociedade pudesse ver. Não precisava, nesse caso, não precisa ser explícito o nome da pessoa. Pode ser somente um monte de códigos e ele dizendo o valor que a pessoa está recebendo. Por exemplo, XYZ, valor X, talvez valor, bote o valor, bota a data e tudo, e bota beneficiário aprovou, beneficiário recebeu. Imagine um livro onde esteja registrado tudo isso e está ali verificável a todo momento, para que qualquer pessoa, qualquer ente público possa auditar. Outra dúvida: o que vai para a blockchain? Ao invés de os nomes ou dados sensíveis, como eu já expliquei, iriam dados criptografados. Por exemplo, um hash do nome do funcionário, um hash do CPF do aposentado e um hash da operação, o valor, o contrato. Por exemplo, ao invés de aparecer lá, João da Silva, matrícula 9999, autorizou o desconto de R$15 do benefício de José Oliveira, CPF XYZ. Em vez de aparecer isso, aparece lá, agente 0x2245, um número aleatório, beneficiário C4222, não sei o que, um monte de números aleatórios também. Valor do benefício, poderia colocar 2.500, por exemplo. Taxa da proposta, que seria o desconto, por exemplo, poderia ser os seus R$15, por exemplo. Motivo do seguro, motivo, seguro consignado, status, aguardando confirmação do beneficiário. Aí depois poderia botar aprovado, confirmado ou confirmado pelo beneficiário, por exemplo. Então, o que aparece para o público? Vamos lá. O público vê os fatos, ou seja, foi transferido para o Joãozinho, ele aprovou o valor XYZ. Os auditores, eles poderiam ver os dados registrados desde que eles tivessem uma chave de acesso. Os usuários poderiam ver seus próprios dados, mas ninguém pode mexer na blockchain, porque ela é imutável. Se qualquer funcionário tentar fraudar, vai ficar registrado, público. Isso vai evitar que descontos feitos sem consentimentos sejam realizados, vai criar um sistema verificável e auditável por qualquer um, e vai forçar provas técnicas de execução e evita aprovações internas fraudulentas, porque a gente não viu a situação ali de presidente do INSS envolvido, coordenador de não sei do que também envolvido. Nesse exemplo que eu estou dando, não tem como haver uma fraude. Conforme Jason Laurel diz, o Bitcoin é muito mais do que dinheiro digital. O poder do Bitcoin está na tecnologia que o sustenta, não só na moeda. Do mesmo modo que a internet começou apenas como um meio de comunicação entre militares e hoje movimenta toda a nossa vida digital, a blockchain e o Proof of Work, utilizado no Bitcoin, têm potencial para transformar setores inteiros, inclusive os mais frágeis e os burocráticos, como o da Previdência. A gente já viu de tudo no Brasil: mensalão, petrolão, INSS virando fonte de roubo. Mas se existe um jeito de evitar tudo isso, por que não estamos usando? Então esse foi mais um vídeo aqui no canal Criador Sagaz. Antes da gente finalizar o vídeo, eu queria deixar alguns recados rapidamente. Primeiro, que os vídeos de resumo, inclusive da tese de Jason Laurel, Software, estará aqui na descrição, abaixo do vídeo. Basta clicar, você vai ser redirecionado para o meu outro canal de resumos. Lá você encontra resumos de livros, de teses, materiais complementares, que às vezes eu acabo disponibilizando, como foi o caso do contrato de locação com assinatura multisig, estão também na descrição. Você pode acessar a central de mídias e entrar no Substack do canal. Então, materiais de apoios eu deixo no Substack do canal. Ah, mas eu quero ficar sabendo quando tem vídeos novos, não só nesse canal, como nos canais de resumos. Você pode entrar também na central de mídias e entrar no grupo do Telegram. Ali
eu vou estar compartilhando todos os vídeos novos que forem disponibilizados, não só nesse canal, como nos canais de resumos, caso tu tenhas interesse também. Bom, esse foi o novo modelo de vídeo que eu acabei trazendo para cá, para ficar mais natural possível e que eu pudesse explicar de uma forma mais simples possível tanto as ideias e aplicações da tese em si, da onde eu tirei isso, quanto as próprias notícias aí que estão sendo divulgadas. Então, eu te agradeço por ter me escutado até aqui e falo com você no próximo vídeo.